Oi, pessoal, começando mais um Alesp Conecta aqui na Rede Alesp, sempre temas atualíssimos aqui no nosso programa, e hoje a gente vai contar que a USP cria um teste que detecta anticorpos para a Covid-19, um teste rápido e que vai ajudar muita gente. Quem vai conversar comigo sobre esse tema é o Frank Crespilho, ele é professor do Instituto de Química lá de São Carlos, da USP, e coordenador da pesquisa. Professor, bem-vindo ao Alesp Conecta, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui falando com vocês. Professor, que notícia boa, né? Eu vi essa notícia no site do governo do estado de São Paulo, mas tem repercutido muito nos últimos dias e nas últimas semanas. Então, esse novo teste rápido para a Covid-19. Mas antes da gente falar do teste em si, quanto tempo a sua equipe, o senhor e a sua equipe, se debruçaram em cima dessa nova pesquisa? Bom, a nossa equipe é uma equipe bem experiente, que já vem há décadas trabalhando nessa área, né? Mas, devido à pandemia, nós tivemos que direcionar as nossas pesquisas mais relacionada à parte de detecção realmente, né? Identificação de anticorpos relacionada à doença Covid-19. E durante os últimos 4, 5 meses, nós focamos uma equipe exatamente para tratar desse tema, desenvolvimento de testes rápidos, né? E devido a um edital também que o nosso laboratório acabou ganhando, né? Um edital para desenvolvimento de pesquisas, então nós aplicamos então força total para o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, só para que as pessoas entendam, às vezes as pessoas não entendam muito a parte burocrática das pesquisas, ou na verdade os bastidores da pesquisa, né? O senhor bem falou agora, a equipe já é uma equipe experiente, mas que nesse último ano, muitas das equipes de pesquisa voltaram as suas atenções para a Covid-19. Qual que era a linha de pesquisa de vocês, que vocês acabaram, entre aspas, viajando para essa questão de testes rápidos? Como é que funcionou esse trâmite, né? As curiosas, a gente gosta de contar essas questões para eles. Certo. O meu laboratório é um laboratório de bioeletroquímica, o nome pode parecer meio fantasioso, mas o que a gente estuda é cargas e corrente elétrica em moléculas biológicas, esse efeito. E uma das consequências desses efeitos, por exemplo, dessa corrente elétrica que algumas moléculas e alguns compostos dos organismos vivos possam vir a ter, é a geração de nova tecnologia, por exemplo, que gera energia limpa, que gera detecções de vírus, bactérias, até o glicosímetro, que é aquele famoso teste de glicose na farmácia, que você vai lá na farmácia e compra para controlar o diabetes todo dia, né? Ele é um dispositivo bioeletroquímico, ou seja, ele tem lá sinalizadores biológicos que podem transferir elétrons, carga. Então, meu laboratório estuda praticamente isso. E no âmbito do projeto mais recente relacionado à Covid-19, nós estudamos algumas novas moléculas que podem identificar anticorpos. E essas novas moléculas que podem identificar anticorpos passaram a ser, então, o tema central do estudo para desenvolvimento de sensores cada vez mais efetivos, né, para a detecção da doença. E esse teste, então, ele usa gota de sangue, ele usa o sangue para poder identificar se a pessoa tem anticorpos ou não. Para também as pessoas que são leigas, a gente tem vários tipos de testes disponíveis hoje em dia, né? O quanto esse teste popular, que tá, né? Até porque o preço dele é 5 vezes menor do que os que estão hoje nas farmácias e afins, né? O quanto ele é confiável no sentido, né, que a pessoa ali dando um positivo sabe que tem esses anticorpos, como é que funciona isso? E, estendendo a minha pergunta, a senhora já pode depois colocar na resposta, se esses testes só estão aí no laboratório ou já começam a ser disponibilizados para o público em geral.
São excelentes perguntas, né? Quando a gente faz os testes aqui no laboratório, o que a gente faz são diferentes provas de conceito para que a gente consiga entregar para o mercado, né, um teste que realmente seja confiável. Então, ele passou em todas as etapas de confiabilidade e detecção dentro do laboratório. A última etapa que nós desenvolvemos foi tentar baratear o custo, né, diminuir o custo desse teste, utilizando materiais, principalmente materiais nacionais, e tentando desenvolver novos materiais para serem aplicados nesses testes. Bom, então essa foi basicamente a última etapa. Existe uma etapa que a gente chama de scale-up. O que seria o scale-up? Scale-up é quando você sai do laboratório e vai para uma escala industrial, tá certo? Então, vamos imaginar que agora vem uma empresa, uma indústria farmacêutica de grande porte e quer produzir 10 milhões de testes num curto intervalo de tempo. O que ela tem que fazer agora é pegar essa tecnologia, colocar na linha de produção, né, da fábrica e fazer o que a gente chama de scale-up e começar a produzir o teste. É nessa etapa que ela já vai ter validado com a Anvisa, né? Então, embora a gente tenha todas as validações feitas aqui internamente no laboratório, quem dá entrada no pedido para a Anvisa para comercialização é a empresa que vai pegar essa tecnologia. Aí você pode estar pensando, mas quando que vai chegar na mão do consumidor? Isso ou do paciente, né? Isso vai depender de como vai ser a transferência de tecnologia entre a Universidade de São Paulo, né, e essa empresa que vai passar, então, a produzir os testes em larga escala. Isso a gente chama de transferência de tecnologia. Nós temos um órgão dentro da USP que chama AUSPIN, que ela é responsável por todo o processo de inovação tecnológica gerado dentro da universidade. Esse órgão da USP já foi contactado e é ele o responsável, então, agora para prosseguir com a próxima etapa, que é romper essas barreiras mais, digamos assim, eu não diria burocráticas, mas protocolares, né, para que o teste passe, então, pela validação da Anvisa e passa a chegar ele finalmente na mão do paciente, do consumidor final, né? Sim. Só para entender, essa empresa, então, que é parceira no estudo, já existe essa empresa que a partir do momento que a Anvisa der a certificação, tudo tiver formalizado, se consegue já começar a produzir para talvez o próprio governo comprar um tanto, distribuir para a população mais vulnerável. Essa empresa já existe, não precisa buscar uma empresa. Bom, existem várias empresas no mercado que têm essa capacidade de produção e tudo mais. Tem dois enfoques diferentes. Uma é a startup, que está incubada no Parque Tecnológico em São Paulo, né? Ela é uma startup com DNA da USP, mas essa empresa ela é focada na produção de uma das biomoléculas desse teste. Então, ela fabricou uma molécula que chama molécula sonda, que é uma molécula que, quando ela está em contato com as nanopartículas desenvolvidas aqui em São Carlos, né, e em contato com o anticorpo que vai estar presente no paciente, né, essa molécula sonda é que vai identificar, né, a presença desse anticorpo. Essa molécula sonda era uma parte importante do teste. Por quê? Ela é muito cara se ela for importada. Então, essa startup, essa empresa que a gente tem o contato, que a gente tem a parceria científica com eles, ela é responsável pelo desenvolvimento, né, dessa molécula sonda que está no teste, ok? Só que essa empresa ela não é uma empresa de produção de testes rápidos principalmente. Por quê? Porque ela é uma startup, ela tem também uma limitação de tamanho e tudo mais. Então, o que a gente precisa agora é localizar uma empresa de grande porte, né? Essa empresa ela tem que demonstrar interesse pela tecnologia, interesse por desenvolver essa tecnologia em larga escala, né? Aplicar praticamente, né,
o que a gente desenvolveu aqui nos laboratórios de São Carlos, né, e distribuir. Então, tem uma parte de logística também, que é a parte de distribuição dos testes. Então, tanto essa empresa, ela pode ser responsável por isso, né, ou pode ser um conjunto de empresas que vão atuar juntas, né, para que esse teste chegue o mais rápido na mão do usuário final. Sensacional, professor. Eu acho que uma coisa que é muito interessante quando a gente fala em pesquisa é a questão, vou falar até devagar a palavra, que às vezes eu enrolo, multidisciplinaridade. É uma palavra grande, mas é isso, né? Nós estamos vendo o Instituto de Química falando de saúde com uma startup de negócios, não é? Então, a gente vê o quanto esse ciclo é grande e é importante. E sempre quando eu trago aqui algum pesquisador, quem cuida de um grupo de pesquisa, eu primeiro agradeço porque eu falo, olha, vocês são heróis. Porque às vezes as pessoas não dão muito valor para quem está lá fechadinho entre quatro paredes, fica falando o que esses doidos estão estudando. Né? Doidos no bom sentido, me desculpa, viu, professor? Né? Que é no bom sentido. E a gente vê o quanto ter uma comunidade científica ativa faz a diferença. Eu acho que você colocou um ponto muito importante e você tem toda a razão. E quando eu falo em termos técnicos aqui, tentando explicar alguma coisa para a comunidade mais que está fora da academia ou para as pessoas que querem saber dessas tecnologias e tentando explicar, eu peço para que vocês olhem para mim como sendo um espelho de vários pesquisadores trabalhando. Obviamente que eu estou na coordenação desse projeto, eu acabo sendo mais requisitado ali para mostrar o que a gente está fazendo, mas, por exemplo, dentro do meu grupo de pesquisa, nós contamos hoje com cerca de 20 pesquisadores, né? Desses 20 pesquisadores, 3 alunos de doutorado estão trabalhando diretamente, dobrando o turno, porque, além de tudo, eles têm um projeto de pesquisa regular, né? E tem muitos que abriram mão até de algum tempo para vir trabalhar junto conosco nesse projeto do Covid. E quando a gente fala desde o financiamento da pesquisa, captação de recursos, a um produto final, nesse meio tempo, na multidisciplinaridade que você comentou, existe uma coisa que a gente acaba às vezes esquecendo, que é o fator humano. Nós temos pessoas que estão trabalhando nesse intervalo. E essas pessoas são pessoas que têm problemas como todas as outras pessoas. Por exemplo, crises de ansiedade, problemas com horário, às vezes um experimento tem que virar à noite, então tem que ter uma intercalação de horários. Quer dizer, na ciência, a gente tem algo que é muito interessante, que ao mesmo tempo que a gente tem uma liberdade de atuação e de comprovação de alguns fatos e levantamentos de hipótese, nós temos muito comprometimento com o projeto. E isso também gera outras consequências que às vezes a gente não comenta, né, até nas nossas entrevistas ou até mesmo com a comunidade em geral. Então você tem toda a razão, é uma cadeia grande onde pessoas passam então a conversar. Por exemplo, esse nosso contato com a BioLinker, que é essa startup, eu praticamente conheço a startup desde o nascimento dela, quando ela veio me contatar pela primeira vez que eles queriam fazer inovação tecnológica. Hoje é uma das principais startups na área de biotecnologia no Brasil. Pessoas que dedicaram a vida toda para o crescimento dessa empresa, né? No meu grupo mesmo, nós temos 3 alunas que estão trabalhando incessantemente para tentar fazer, além ainda do nosso métier, que seria aumentar o nível de segurança desse teste, ou seja, nós estamos aí com uma proposta para testar já em torno de 1.000 pacientes, nós estamos falando de uma escala de 1.000 pacientes, mas nós temos um laboratório que ele tem um espaço limitado dentro da universidade. Sim. Então, quer dizer, a gente acaba dando até um passo a mais do que seria realmente a nossa função para tentar fazer com que essa tecnologia chegue para a sociedade.
Eu acho incrível, sensacional o quanto a comunidade científica brasileira finalmente, talvez, seja reconhecida também por todas as pessoas, não só para quem convive, né, dentro desse nicho, né, porque se algo de bom a pandemia traz, é evidenciar algumas profissões e alguns setores que tinham sido deixados ali em outros degraus, ali, um pouquinho mais baixo, né? As pessoas talvez não entendessem tão bem qual é a função de um pesquisador, qual é a função de se ter uma comunidade científica, e esse ano que passou, né, 2020, ficou muito em voga essa questão, né, de se olhar com outro olhar para o pesquisador, né? Então, por isso que a gente fez questão de trazer você aqui, Frank, para conversar e contar para as pessoas um pouco do seu grupo, né? Porque como você falou, né? Você coordena um grupo aí de mais de 20 pessoas que se desdobram, têm os seus problemas particulares e que também, imagino que durante a pandemia passaram por incertezas de como seria o dia de amanhã, né? Como todos nós. E ao mesmo tempo, vocês estão pensando no outro, que é outra questão que me fica muito clara nessa pandemia. O quanto é importante você olhar para o lado, você olhar para o outro. E vocês estão fazendo isso, porque depois o que fica é para a comunidade aí de São Carlos, é para a comunidade paulista, é para o Brasil, mas para o mundo também, né? É uma experiência para o mundo também essa pesquisa. Eu acho que sim, eu acho que você tem toda a razão, e tem mais ainda um foco que às vezes a gente perde. Tem um ditado que fala que quem não é visto não é lembrado, né? O que aconteceu nessa pandemia é que a imprensa também, vocês que têm um papel muito importante, a imprensa começou a voltar os olhos para a universidade, para as pesquisadoras, porque ela se sentiu acolhida, encolhida num canto e falando assim, e agora, o que vai acontecer? E a vacina, quando sai? E os testes, quero saber se eu tenho ou não. Então, quer dizer, e aí, mas para onde que a gente vai olhar? Aí, de repente, toda a imprensa volta para a universidade, e, obviamente, a Universidade de São Paulo, a USP, né, que é um orgulho dos paulistanos, dos paulistas, de todos os brasileiros, né? A USP, há muitos anos, desde a sua inauguração, já vem fazendo ciência de alta qualidade. Mas agora isso aflorou. Por que aflorou? Porque as pessoas passaram a entender um pouco mais o que acontece dentro da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo está dando um show no mundo em produção científica qualificada, em desenvolvimento mais voltado para aplicação. Não estou falando aqui de tecnologia de ciência aplicada. Tivemos exemplos respiradores, tivemos exemplo as empresas de biotecnologia na área de insumos que estão começando a surgir no Brasil, e mais que isso, existem outros ramos, né, da ciência, outros ramos de aplicação, que a Universidade de São Paulo se empenha fortemente, que vai desde a parte social à parte de engenharia. Então, quer dizer, nós estamos aqui falando para você um pedacinho do que a USP é capaz de fazer, e é por isso que os brasileiros, é por isso que a população do estado de São Paulo tem que se orgulhar dessa universidade, que realmente ela faz toda a diferença no dia a dia de um cidadão. Perfeito, Frank. Para a gente contextualizar aqui, no caso dos testes rápidos que estão sendo desenvolvidos, já foram desenvolvidos aí em São Carlos, qual o momento, então, agora da pesquisa? Você falou que vocês vão fazer a testagem ali em cerca de 1.000 pacientes. Qual que é o momento que vai sair aí do laboratório para essas testagens? Depois, o que precisa ser verificado para ser encaminhado para a Anvisa, para depois chegar lá na startup e daqui uns meses, se Deus quiser, chegar aí para a população? Nós estamos, ontem mesmo, nós acabamos de submeter um processo de transferência de tecnologia. Nós já entramos em contato com os órgãos responsáveis da USP que vão cuidar dessa parte, né? Uma parte que é uma parte voltada, então, agora para transferência de tecnologia. E assim que a Universidade de São Paulo ela tem dois caminhos para transferir a tecnologia.
pode ser ou por licitação, edital, por exemplo, que é o que a gente chama de exclusividade. Se uma empresa quiser exclusividade dessa tecnologia, ela pode, então, através de um processo que a gente passa de licitação, a empresa que ganhar, ela vai ter o direito de comercializar essa tecnologia, e também a universidade ela pode distribuir, né, o know-how, a tecnologia, para várias empresas produzirem também, né? É algo até muito interessante, porque pode gerar mais concorrência e os testes podem até chegar mais barato do que a gente imaginava, né, na mão do destino final, né? Então, estamos nessa fase, a fase da tecnologia já está sendo colocada à disposição, né, para que as empresas demonstrem interesse, né, obviamente, em produzir esses testes em larga escala, e a Universidade de São Paulo passe, então, a cuidar de todo o processo de transferência de tecnologia. Curiosidade, nessa transferência de tecnologia, né, como você falou, pode ter alguma intervenção, por exemplo, do governo, o governo se interessar, transferir a tecnologia para alguém que eles já conhecem, no sentido de ajudar no processo? Por exemplo, eu acabei de pensar aqui, pode-se transferir essa tecnologia, por exemplo, para o Instituto Butantan, para eles produzirem? Como é que funciona isso? Como funcionaria para talvez ganhar tempo? Existe essa possibilidade ou não? Olha, o que a gente está tentando fazer é tentar agilizar da maneira mais, deixar da maneira mais rápida isso para chegar ao destino final. O problema é que a Universidade de São Paulo ela é responsável pela desenvolvimento de pesquisa, tem essa aproximação com a comunidade, só que ela não é uma indústria de fabricação. Então tem que ter realmente um parque industrial, pessoas que já tenham esse contato com essa tecnologia para a produção, e tem que passar também, e geralmente esses órgãos têm que ser, por exemplo, voltados já com a autorização da Anvisa, tem todos uns protocolos, né, que tem que ser passado para que haja a produção. Sim. O Brasil tem boas empresas, indústrias farmacêuticas com essa capacidade, e os órgãos estaduais ou federais, seja lá qual for o órgão que tiver interesse, sim, ele pode entrar em contato com a universidade, acionar a universidade para ver quais são os melhores caminhos para que essa tecnologia realmente possa ser utilizada, né, dentro dos âmbitos ali da transferência de tecnologia. Perfeito, eu fiz essa pergunta que foi realmente uma curiosidade, né? A gente está nesse momento justamente, né, de entendimento de como as coisas vão acontecendo nessa, entre aspas, segunda onda da Covid, tudo que está acontecendo nesse momento no estado de São Paulo. E a minha pergunta foi nesse sentido, né? Quem poderia talvez ajudar a acelerar um processo, mas cai naquela questão também que todo mundo fica muito ansioso, né? Igual estava todo mundo ansioso para o começo da vacinação. Quando se fala em testes, quanto mais se testa, mais se conhece como a pandemia está se comportando, né? Por isso, quanto é importante que vocês aí estão fazendo, porque o testar a população é fundamental para se entender a pandemia. Olha, e outra coisa também, você pode pensar no sentido de que isso foi um tempo recorde. 4, 5 meses nós conseguimos desenvolver isso em tempo recorde. Agora, faz um cálculo rápido na tua cabeça, e não precisa nem me falar os números, não, mas é para todo mundo pensar um pouquinho. Se os testes custam R$150, se, por exemplo, a gente quisesse testar 10 milhões de pessoas só na cidade de São Paulo, qual que é o custo do Estado com esses testes? É só multiplicar, né? R$150 vezes 10 milhões. O que a gente está fazendo, então, é colocar uma tecnologia, né, que realmente é uma tecnologia nacional, que seja lá quem for o protagonista na distribuição ou na própria comercialização desses testes, né, vai ser uma tecnologia nacional que vai estar gerando imposto para o Estado de São Paulo, que vai estar gerando todo um ciclo, né, de produção envolvendo trabalhadores no Estado de São Paulo. Enfim, a infinidade de ganhos que a gente tem quando a gente começa a colocar tecnologia nacional na produção
é incontável, né? Então, eu deixo aqui até essa brincadeira que eu faço com você, porque geralmente o que acontece é quando a gente vê uma notícia de algo que envolva ciência e tecnologia, bom, os testes começaram e agora está previsto para daqui 5 anos estarem disponíveis, né? Para vocês, para o público em geral, isso é um tempo infinito, né? Nossa, mas só daqui 5 anos? Não, mas porque a gente passa por muitos critérios, a gente tem que fazer prova, comprovação, nós temos que também testar todas as hipóteses possíveis, né, para que a ciência, né, isso é ciência, né? Ciência é você ficar testando hipótese a todo momento, né? E o que a gente está fazendo agora é juntar esforço para aplicar já os conhecimentos que nós temos em prol de uma situação que ela foi uma situação inimaginável para um contexto que a gente vivia. Então, a gente reaprendeu ao nosso poder de mobilização, né, e de centralização de foco, né, em problemas já diretos para a sociedade. Perfeito. Professor Frank, eu quero agradecer a sua contribuição hoje aqui no Alesp Conecta. Passou muito rápido o nosso tempo aqui, mas te agradecer toda a sua equipe também por tudo isso que vem fazendo em prol aqui da sociedade e com toda logo mais na Rede Alesp, a gente vai escutar muito mais do senhor por aqui, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho das nossas pesquisas e dizer que também estamos sempre à disposição da Alesp e que a Universidade de São Paulo é um patrimônio de todos nós, então nós devemos sim cada vez mais ter essa comunicação. É isso mesmo. E você que está aí em casa, quer rever esse programa que está terminando agora, é fácil, depois corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu te encontro aqui na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.